Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender o valor semântico de preposições. Relembrando, preposição, classe gramatical que por meio de uma palavra relaciona, liga dois termos de uma frase, fazendo com que o sentido do primeiro seja explicado ou completado pelo segundo. As principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. A forma antiga de por era per, por isso que ela aparece. As preposições podem ser essenciais, combinadas ou contraídas, e dependendo do contexto em que elas forem empregadas, elas assumem um valor semântico. A semântica, resumidamente, é uma ciência que estuda o significado das palavras dentro de um contexto. Nós já sabemos, que as palavras elas não têm um significado fixo. Dependendo do contexto que elas estão inseridas, elas podem variar de sentido. Por exemplo, quando eu falo que eu gosto de doce de leite, a palavra doce, neste enunciado, ela assume o significado que está dicionarizado, que é o significado de um alimento com açúcar, mel ou qualquer outro adoçante de sabor agradável. Já quando eu digo que Helena é um doce de menina, aí, neste caso, a palavra doce, ela está assumindo um sentido de meiguice, de ternura. Então, é a mesma palavra, só que dependendo do contexto que ela está sendo empregada, ela vai diferenciar o significado. Então, essa parte de sentidos, significações de palavras dentro de um contexto, de interpretações, é a semântica que estuda. Sendo assim, as preposições, ligando os termos, estabelecem diversas relações de sentido, que é o valor semântico. Portanto, o valor semântico de preposições é a relação a qual a preposição estabelece ao ligar os termos dentro de uma frase. Ou seja, quando nós usamos uma determinada preposição para ligar os termos de uma frase, elas automaticamente estabelecem uma relação de sentido entre essas palavras. Aí os valores semânticos mais comuns das preposições são relação de assunto, causa, companhia, direção, especialidade, finalidade, falta, instrumento, lugar, matéria, meio, modo ou conformidade, oposição, posse, origem e tempo. Esses são os principais. Vamos ver na prática. Nós conversávamos sobre o novo coronavírus. Preposição sobre, neste contexto, assume o sentido de assunto. Como assim? Nós temos um verbo, conversávamos. Quem conversa, conversa sobre algo. E qual é o assunto da conversa? O novo coronavírus. Então, a preposição ligou o verbo até o novo coronavírus e deu a relação de assunto entre essas palavras. Seu celular está sobre a cama. A preposição sobre, neste contexto, assume o sentido de lugar. Onde está o celular? Está sobre a cama, ou seja, está em cima da cama. Reparem que é a mesma preposição, porém, elas estão empregadas num contexto diferente, então elas estabelecem relações de sentidos diferentes. Uma está tendo o sentido de lugar e a outra o sentido de assunto. Morreu de Covid-19. A preposição de, neste contexto, assume o sentido de causa, ou seja, morreu, mas morreu de quê? Morreu de Covid, A relação que a preposição de está estabelecendo entre o verbo e no caso substantivo, Covid, é uma relação de causa. Ao usar a preposição de entre essas duas palavras, eu dei à frase um sentido de causa. Ia à escola de bicicleta. Preposição de, neste contexto, assume um sentido de meio. Ou seja, substantivo escola e bicicleta. Coloquei a preposição de entre elas, eu dei ao enunciado um sentido de meio, ou seja, qual é o meio que eu usava para ir à escola? Eu ia de bicicleta. Mesma coisa, mesma preposição, sentidos diferentes, por causa do contexto diferente. Tiago mora com a mãe e a prima. A preposição com, neste contexto, assume o sentido de companhia. Ou seja, Tiago mora com quem? Qual a companhia de Tiago na casa? Mãe e prima.
Júlia cuida dos filhos com amor. A preposição com, neste contexto, assume o sentido de modo, ou seja, Júlia cuida dos filhos como? De que jeito? De que modo? De que maneira? Ela cuida com amor. Então, né, ao colocar a preposição com entre a palavra filhos e a palavra amor, eu dei a esse enunciado uma relação de modo. Ricardo cortou-se com o canivete. A preposição com, neste contexto, assume o sentido de instrumento, ou seja, que ele se cortou com o quê, né? Com qual instrumento? Canivete. Então, a preposição com usada nesses 3 enunciados, porém cada uma em um contexto diferente, então ela tem relações entre as palavras diferenciadas. Janina Sowiesiewicz é da Polônia. A contração da, neste contexto, assume o sentido de origem, ou seja, de onde é Janina? Janina é da Polônia. Origem. O carro vermelho é da Mariana. A contração da, neste contexto, assume o sentido de posse, ou seja, de quem é esse carro vermelho? É da Mariana, ou seja, a posse, é a dona, é ela. Lembrando, né, que as contrações e as combinações também têm sentido semântico, não são só as preposições essenciais, as contrações e as combinações também. Rebeca é especialista em marketing digital. Preposição em, neste contexto, assume o sentido de especialidade, ou seja, quem é especialista em algo. No caso de Rebeca, em marketing digital. Meu cachorro correu em direção ao jardim. Então, a preposição em, neste contexto, assume o sentido de direção, ou seja, quem vai para alguma direção, né, vai em direção em algo ou a algo, né, dependendo da preposição. Mas nesse caso aqui, o em é a mesma preposição, só que usada de outra forma, né, é um outro sentido. Camila estuda para o Enem. Preposição para, neste contexto, assume o sentido de finalidade. Finalidade é um objetivo que a gente precisa ou quer atingir, né? Ou seja, qual é o fim, qual é o objetivo. Então, no caso, Camila estuda, mas ela estuda para quê? Qual é a finalidade do estudo dela? Qual é o objetivo do estudo dela? Ela estuda para o Enem, para passar no Enem. Maurício foi para sua cidade natal. Mesma preposição, o para. Mas a preposição para, neste contexto, assume o sentido de lugar, ou seja, para onde foi Maurício? Maurício foi para sua cidade natal. Então, resumindo, quando nós usamos determinadas preposições, elas automaticamente ligam os termos e entre essa ligação, elas fazem uma relação de sentido entre essas palavras, que pode ser uma relação de sentido de assunto, causa, meio, instrumento, companhia, finalidade, modo, aquelas que nós vimos anteriormente. Então, por hoje é só. Dúvidas, vocês podem nos contatar através dos e-mails e bons estudos!